Boa noite, meu amigo Florisvaldo, a paz de Jesus, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Amém. Como que você está, Maílde? As crianças estão bem? Estamos todos bem aqui, graças a Deus, respeitando aqui a quarentena em casa, né? É um tanto difícil porque a gente gostaria de sair, gostaria de trabalhar, mas é o tempo que nos é dado e, bom, vamos seguindo em diante, né? Que bom. É E isso aí você? mesmo, né? Deus nos permite cada tempo, né? O tempo é de Deus. Se Ele permitiu esse tempo para nós nesse momento, tem um porquê. Não pode falar assim, tudo tem um porquê. E dentro disso aí, eu quero já te parabenizar, Marcos, por essas lives. Tenho te acompanhado. Como retrasado, te acompanhei sobre a família com o Tiago. Na semana passada, eu vi com o Jeff falando um pouquinho da unidade, que é algo tão importante para nós, unidade em todo sentido, precisamos estar buscando muito essa unidade em todos os âmbitos, em todos os momentos da nossa vida, porque precisamos estar unidos para ter força para superar a dificuldade. E obrigado por me convidar nessa noite para participar dessa live com você. É uma grande honra tratar de um tema tão grandioso, que os temas têm sido muito bons, e hoje eu tenho certeza não vai ser diferente esse tema. Obrigado. E obrigado, nosso amigo, que está nos acompanhando também conosco nessa live. O prazer, a honra é toda minha, Valdo. Eu que agradeço você por ter aceitado participar dessa live aqui comigo, né? Acolher, como você acolheu também, aproveitar acolher todas as pessoas que estão chegando, que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, né? Até recomendar assim, coloque aqui os seus comentários, compartilhe essa live para que a gente possa propagar a nossa mensagem cada vez mais longe, né, mais distante. E o tema da nossa live de hoje é a medida do amor é amar sem medidas, né? Dá até uma impressão que é um tema assim infinito, né? Um tema, imagina, falar do amor, a medida, qual que é a medida do amor, né? E vem até a própria frase, vem a resposta dela, é amar sem medidas, né? Mas aí, Valdo, até justificando aqui para os nossos amigos, as pessoas que estão nos acompanhando, a gente tem um relacionamento muito próximo, né? Então, o seu nome é Floresvaldo, mas às vezes, talvez aqui durante a live, as pessoas ouçam a gente falar assim, Valdo, me ouçam falar Valdo, né? Devido a essa proximidade, essa intimidade que a gente tem, tá bom? Mas, Valdo, o que seria amar sem medidas? Não é um tema fácil para responder, mas temos os parâmetros. Para começar, amar. Quem não gosta de amar, né? Quem não gosta de ser amado? Em todos os momentos a gente quer amar. E a gente quer ser amado. Queremos ter alguém próximo de nós que nos acolha bem, nos trate bem, nos faça bem. Ou seja, tudo isso, essa expressão de carinho, a gente fala assim que é a expressão de amor. Só que a gente começa a falar assim, eu amo porque alguém me amou primeiro, de verdade. E nisso aí, às vezes, a gente, o que acontece? A gente sempre fica nessa relação de troca. Queremos amar a quem nos ama. Aí eu te amo porque você realmente é uma pessoa muito boa, tem tanto carinho comigo, tem tanto carinho com as pessoas que estão próximas de mim. E fica assim muito limitado, né, nesse nosso amor. E a gente fica perguntando mesmo por que amar sem medida? Né? É algo que vem algo a mais. Precisamos compreender que nós queremos amar porque, de alguma maneira, não podemos viver sem amor. Eu não sei se alguém consegue viver sem amor. Eu acredito Eu que não. acredito que não, hein? E, de alguma maneira, nós estamos sempre procurando quem amar. Mas, nessa relação de quem amar, nós queremos também que o outro nos ame. E aí passa para nós muito mais esse instinto animal, né? Que queremos amar quem nos ama, né? Mas para nós, para mim e para você, que somos cristãos, a Bíblia nos traz uma referência assim extraordinária, né? Na carta de São João, no capítulo 4, vai falar assim: Deus é amor. E Forte, quem hein? ama permanece em Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus
é amor. Ele repete várias vezes esse determinativo. Deus é amor. Nessa palavra determinante, ele vem trazer para nós a certeza do que nós somos e a quem nós somos sempre reportados. E quem tem nos amado. Se amamos a Deus, é uma expressão do amor dele. E aí onde vem esse amar sem medida? Amar em Deus. E para amar em Deus, qual o tamanho, qual a altura que tem Deus? A profundidade que tem Deus? Deus tem largura? Não. Então, Deus, de fato, é infinito. E quando nós somos chamados a amar em Deus, nós temos essa medida. A medida desse amor que temos que amar é um amor em Deus. E se Deus não dá para comparar, não tem medida, então podemos dizer, temos que amar um amor sem medida. Um amor que Deus quer que nos amamos, da maneira que Ele quer que nos amamos, não como nós queremos. E aí nós estamos caminhando. E algo interessante, né? Eu estava, essa semana, refletindo em um trechinho do Catecismo, vou até te pegar aqui, que é algo, eu achei algo muito extraordinário. No capítulo 1, logo no capítulo 1 do Catecismo da nossa igreja, da Igreja Católica, nos fala assim, olha como isso é forte. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cansa de atrair o homem a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Eita, agora dá para entender o que é esse amor. O homem tem sede de Deus. O homem tem necessidade de amar. O homem quer se encontrar com esse amado. Quem é esse amado? Quem é esse que nos ama tão profundamente? Que aí nós encontramos também no Evangelho de São João, que Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tem a vida eterna. É um amor que não dá para medir, não dá para mensurar, não dá para calcular, não dá nem mesmo para imaginar, porque é infinito. É uma medida que não tem medida. Então a gente fica analisando isso e tentando compreender quem somos. Nós somos o quê? Nós somos criados, chamados por esse amor para o quê? Para amar. E se Deus não tem medida no amor, nós também não temos como ter medida nesse amor que nós somos chamados. É justo, né? Valdo, antes de continuar comentando sobre isso, eu gostaria de mais uma vez acolher as pessoas que estão nos acompanhando aqui na live, no Facebook, né? Mandar uma boa noite aqui para o Tiago, para a Dani, para minha afilhada Maria Eduarda, para a Dayana, né? Para a Silvia, boa noite, Silvia. A Dani, acho que eu já falei a Dani também, e todas as demais pessoas que estão nos acompanhando na live. Gostaria de pedir também para vocês compartilharem aí essa live no seu Facebook, curtirem, deixarem aqui os seus comentários também, porque esse tema, né, amar sem medidas, é um tema que precisa ser difundido, né? Que as pessoas precisam viver, experimentar, conhecer, né? Então, ajuda a gente aí, curta a nossa live, compartilha a nossa live, marca lá o seu amigo, a sua amiga, a sua mãe, a sua família, marca lá as pessoas, porque com certeza é uma conversa que vai edificar bastante. E, bom, Valdo, se Deus ele está acima de todas as coisas, né? E ele já nos ama sem medidas, né? E nos convida a amar sem medidas. Você acha que as pessoas têm dificuldade de amar, né? Se sim, por quê? Vamos começar por nós mesmos. Nós temos dificuldade de amar. De maneira geral, se nós olharmos a partir de nós, a gente vamos compreender quanto é difícil amar como deveríamos. Nós somos muito limitados. E o que está por trás de toda essa limitação nossa?
É porque muitas vezes, e quase sempre, nós temos preenchido a nossa vida, o nosso ser, e tem tido muito pouco espaço para esse amor de Deus, esse amor que Ele nos chama a ser. Nós somos chamados a ser amor. Isso quer dizer que inteiramente nosso ser tem que ser movida pelo amor. Mas nós temos nos ocupado nossa vida, preenchido nossa vida com tantas outras coisas que podemos dizer assim, desamor, que não vem desse amor de Deus. São tantas tralhas que vêm para a nossa vida, nós nos ocupamos com tantas coisas que não provém desse amor de Deus, muitas vezes até o contrário, até promovendo algo que vem sufocar esse amor dentro de nós, e nós precisamos refletir, meditar em nós e ampliar. Precisamos o quê? Ampliar na nossa vida, à medida possível, e ampliando cada vez mais os espaços da nossa vida. Isso quer dizer tirar de nós, tirar de dentro de nós, do nosso ser, do nosso pensamento, do nosso coração, de todo o nosso ser, aquilo que não provém do amor, ou seja, o desamor. E aí trabalhamos para que, alargando, ampliando a nossa vida, esse amor, nós possamos abrir espaço para que Deus possa, com esse amor tão grandioso, nos impulsionando a realizar aquilo que é da vontade dele. Isso quer dizer o quê? Precisamos rever a nossa vida a cada momento, a cada espaço, e deixar que ele realmente nos mova, porque exemplo eles têm nos dado. São tantos exemplos que existem por aí, que precisamos olhar os exemplos e saber, gente, eu preciso ser melhor, eu necessito ser melhor. Tem como eu ser melhor. E por que eu não sou? Então, somos questionamentos que muitas vezes a gente olha para fora e vê tantas coisas erradas, mas vamos olhar para nós mesmos. A partir de nós, eu tenho certeza que vamos compreender Continua. voltou. Voltou, né? Voltou já, cara. Bom, aproveitar que deu essa quebrada aqui, né? Cumprimentar as pessoas que estão chegando para nos acompanhar, as pessoas que estão comentando aqui, são diversas pessoas que estão comentando aqui no Facebook, viu, Valdo? A sua nora, Giovana, né? Um abraço para a Giovânia, a Marieta, né? A Marieta é uma pessoa que admiro muito, um abraço para você, Marieta. Anderson, obrigado pelo comentário, Anderson. Você, sua família toda são muito valorosos para todos nós, o Ivanildo e todos os demais que nós já recebemos, né? Todos os demais que estão aqui na live com a gente. Não deixe de compartilhar, compartilha, marca o seu amigo aí no seu compartilhamento, sua amiga, marca quem que você gostaria que assistisse, que pudesse compreender, que pudesse refletir mais sobre esse tema tão importante. Ovaldo, e você estava falando aí de alguns exemplos, né? Fala para nós, por favor, que exemplos são dessas pessoas que amaram, que a gente pode dizer que amaram sem medidas, né? Porque hoje é fácil até de ver muitos maus exemplos, né? Mas dos bons exemplos que amaram sem medidas. Conta um pouco para nós, por favor. Pois é, temos muitos. Eu acredito que os exemplos são muitos e podemos olhar, meditar um pouquinho, pensar, a começar por dentro da nossa casa. Podemos olhar, talvez, quem sabe, para nossa mãe, os nossos avós, e analisarmos o que ele tem feito por nós, da medida, da maneira como eles têm feito por nós, é algo muito grandioso, é algo assim que a gente pode imaginar, por que eles foram tão capazes de fazer isso? É um amor que eles não mediram esforço. Exemplos. Mas temos o nosso tempo. Vamos analisar alguma situação. Vamos analisar do nosso tempo 3 pessoas que nos dão um exemplo profundo que faz a gente refletir no sentido da nossa vida, e se de fato eu estou assumindo e cumprindo a missão pela qual eu existo. Que eu existo para amar, para servir. Esse é um chamado que Deus nos faz a cada momento.
Vamos analisar a vida de 3 grandes santos do nosso tempo. Quem seriam elas? Madre Teresa de Calcutá, São João Paulo II, e mais próximo de nós, muito próximo de nós aqui, Irmã Dulce dos Pobres. Até me arrepia você falando esses nomes todos aí, hein, Paulo? Pois é. Se a gente vê assim, a situação, a vida da irmã da Madre Teresa de Calcutá, ela viveu num país hindu, num país não cristão, na Índia. E ela testemunhou a vida dela, testemunhou o evangelho, acolhendo aqueles que eram desprezados, os doentes, os humilhados, o discriminado, os abandonados, os doentes, aquele que era jogado à margem para morrer. Ela foi cuidar. E ela não podia falar de Deus. Então, ela falava de Deus sem falar em Deus. A vida dela era um testemunho de Deus. Então, são vidas que não mediu esforço, e aí fala assim, é muito difícil. Então, a vida dela nos mostra, não existe dificuldade. Se queremos realmente testemunhar, amar, é muito grande, e Deus promove esse momento. São João Paulo II, nós sabemos que ele era chamado o Papa do Amor, onde ele ia o quê? Levar amor, testemunhar o amor. E aqui perto de nós, tão perto de nós, em novembro do ano passado, foi declarada a santa Irmã Dulce dos Pobres, a santa dos pobres. Gente, é extraordinária o testemunho, não sei se você conhece, Marcos, os irmãos que estão acompanhando a vida dela, o testemunho daquela mulher lá faz a gente refletir de maneira, profundidade grandiosa. Como a vida de todos os santos, a vida dela era muito simples, muito humilde mesmo, como a vida de todos os santos. Mas ela sempre faz eu refletir nessa questão da palavra humildade. Como muitas vezes, quando nos trataram da questão da humildade, nos traz assim, ele é muito humilde, muito simples, muito pobre, ele não consegue fazer nada porque ele é muito humilde, como se a humildade fosse a condição de não conseguir fazer nada. Diferente da irmã Dulce. Ela era de uma família classe média. O pai dela era dentista e professor da Universidade Federal da Bahia. Ela mesma foi formada em professora, e olha que na época ser professora é uma profissão não é igual hoje. Ela tinha um respeito, eu não sei se tinha outra profissão tão respeitada igual professora naquela época. E quando ela, ouvindo o pai dela que pediu para que ela se formasse, porque ela já tinha expressado o desejo de ir para o seminário desde pequena, e aos 13 anos ela começou a escrever para os conventos, pedindo demissão, que fosse aceita nos conventos, e não era aceita porque era muito nova. O pai dela, vendo isso, falou, filha, você vai estudar. Quando você se formar, aí sim você pode pensar em ir para o convento. E ela se fez, obedecendo o pai dela, foi estudar, se formou em professora, e quando ela se formou, o pai dela chamou ela e quis dar um presente. Filha, você quer ganhar de presente um anel ou uma festa de comemoração? Ela falou, não quero nada disso, pai, eu quero ir para o convento. O pai foi meio constrangido, pensou que ela já tinha desistido, e acabou deixando, né? Bom, o desejo dela, ela foi para outra cidade, para Sergipe, ficou lá 2 anos, depois voltou para a Bahia já, como freira, e na Bahia se formou, entrou para o convento, começou a trabalhar como professora. Só que a missão dela era tão grande pela caridade que para ir para as ruas, porque ela já fazia isso desde 13 anos, a casa dela parecia um albergue, de tanta gente ia lá buscar ajuda, buscar alimento. A missão dela também saiu para a rua. Dentro de pouco tempo, ela estava com mais de 70 pessoas, já estavam 70 pessoas ali, em torno dela, morador de ruas, pessoas sem abrigo, e ela não sabia o que fazer. E no convento tinha um galinheiro, vocês conhecem a história? Ela foi para a madre lá e pediu se podia colocar aqueles sem moradia, os moradores de rua, naquele galinheiro. E a irmã
superior aceitou, e ali ela fez daquele galinheiro o quê? Um albergue. A missão dela foi um albergue naquele galinheiro. E interessante que daquele galinheiro foi transformado, hoje, é o maior hospital de referência da América Latina, onde atende só pelo SUS. Esse hospital sozinho atende 1/3 da população da Bahia. Ou seja, essa construção, esse albergue que virou hospital, que virou um grande hospital, representa bastante o tamanho do amor que ela teve, não é? O amor. E tudo por amor, gente. É grandioso demais. Hoje, quem cuida do próprio hospital ainda é uma sobrinha dela. Ou seja, a família toda envolvida nessa caridade. E é uma obra realmente que tem respeito e carinho. Todos que trabalham no hospital lá, para conversar com cada um deles, eles fazem por amor. A irmã Dulce, pelo amor da irmã Dulce, eles trabalham também buscando um pouquinho desse amor. Eu, em 72, eu tinha 11, 12 anos, o meu avô quebrou a perna e meu tio morava no centro, eu morava no interior da Bahia e meu tio morava no centro de Salvador. Levou meu avô para tratar lá da sua perna de quebrada. E como eu era muito ligado ao meu avô, fiquei com ele lá cuidando dele enquanto ele estava com a perna quebrada. Gente, chegando lá, mas em todo momento se falava da irmã Dulce. Irmã Dulce, dos pobres, caridosa, era todo momento. Até o meu tio, ele tinha uma casa no Alto Santa Cruz, e ele estava indo justamente para o bairro da Liberdade para comprar uns terrenos, porque lá estava vindo o loteamento, estava tendo grande desenvolvimento. Nesse período estava acontecendo lá. A irmã Dulce tinha aberto justamente uma casa de auxílio aos pobres, justamente lá nesse bairro. Ou seja, a própria obra de caridade desenvolvia um local, começava a desenvolver todo um bairro. Gente, onde ela chegava, a obra ia acontecer. Parece que... Eu não sabia quem era ela, porque no interior não falava disso. Então, eu tive esse aspecto de perto. Parece que o amor só pode produzir mais amor, né, Valdo? O amor só pode produzir mais amor. Isso aí, mano. Falando assim, a gente vê, nós somos tantos testemunhos, tantos exemplos, que não dá para dizer que nós não temos referência, e não dá para dizer que nós não temos como trabalhar para ajudar e expressar um pouquinho desse amor que é tão grande. É verdade, né? Você passou aqui para a gente exemplo de 3 pessoas, né? Pessoas santas, pessoas que viveram grandiosamente o amor, que nos mostra que é possível que nós também vivamos isso, né? Que às vezes a gente precisa alinhar alguma coisa ali, outra coisa acolá, né? Mas isso é possível, né? E especialmente nós que somos católicos, nós temos esses exemplos em que nós podemos nos espelhar e podemos seguir esses exemplos a fim de que, amando, a gente possa gerar, fazer esse amor frutificar, gerar mais amor e assim por diante, né? Antes de continuar aqui, Valdo, eu quero continuar saudando as pessoas que estão nos acompanhando aqui pela live no Facebook, né? Muito obrigado aí, Augusto, pelos seus comentários, o Ivanildo, a Giovana comentou também, né? A gente está seguindo uma linha aqui da conversa, mas tem uma pessoa que colocou um comentário que eu acho que dá também margem para uma segunda live até, mas eu não posso omitir esse comentário aqui. Foi a Daniele colocou assim: Maria é um belo exemplo também de amar sem medidas, né? Na verdade, Maria é o melhor exemplo, né? É o melhor exemplo, o melhor e o maior exemplo de amar sem medidas, né? Queria que você falasse um pouco de Maria, Nossa Senhora, né? Também acolhendo, tem um comentário bom aqui do Tiago também, né? Falar de amor é falar de santidade, né? Comentário forte aqui também. Minha digníssima esposa está me desejando boa noite, né? Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui nas lives. Não esqueçam de curtir,
de deixar aqui os seus comentários para que a gente possa, para que possa enriquecer aqui a nossa conversa também, de compartilhar, né? Eu quero aproveitar esse momento para agradecer todo esse sucesso, todo esse bom desempenho que a gente está tendo com essas lives, né? A gente começou aí há 2 semanas, o Valdo falou no começo, no início, né? Depois tivemos, cada quinta-feira estamos fazendo uma live, sempre de altíssimo nível, né? Sempre com um bom resultado, né? Cumprimento também o Wellington, que acabou de entrar, de dar uma boa noite aí para nós. Bom, enfim, são muitos comentários, Valdo, são muitos comentários, mas queria que antes do próximo tópico, né, até mesmo porque o nosso tempo já está até avançando, né, chegando aí nos 30 minutos, queria que você comentasse aqui sobre o comentário da Daniele. A Dani é a esposa do Tiago, né? Maria, um belo exemplo de amar sem medidas. E aproveitando que o Tiago também comentou, né? Falar de amor é falar de santidade. Só dá para falar, Dani, Maria é o exemplo. Lembra da fala inicial, quando a gente fala assim, Deus é amor? Só podemos resumir, Maria é o exemplo. E a partir dela, todos os outros. Ou seja, Maria é o exemplo dos exemplos que nós temos hoje. Porque toda, inclusive a irmã Dulce, ela foi para a celebração do Sagrado Imaculado Coração de Maria. Ou seja, a fonte, a base de todos os santos para se manter nesse amor é Maria. Ou seja, Maria é a fonte de inspiração para cada um deles e não deve ser diferente para nós. Maria deve ser a fonte de inspiração para cada um de nós. Como você falou, Marcos, tratar de Maria tem que ser um tema à parte, que é muita coisa mesmo. Então, eu queria aproveitar também, Valdo, falar para as pessoas que estão nos acompanhando, coloca sua pergunta aqui também, né? O Valdo, assim, não quero fugir um pouco do nosso tema, Valdo, mas quanto tempo você tem de experiência, de caminhada na vida cristã, de santidade, para testemunhar todo esse amor de amar sem medir? Eu estou perguntando isso porque é justamente para dar condição das pessoas perguntarem, perguntar para o Florisvaldo, com tanto tempo de experiência, lógico, sempre tem mais o que aprender, né? Mas com tanto tempo de experiência, o Florisvaldo é uma pessoa muito habilitada para responder alguma eventual pergunta que as pessoas tiverem para perguntar aqui. Bom, acho que eu ia ocupar muito tempo para falar um pouquinho da minha experiência. Gente, eu tenho 51 anos, eu comecei na igreja, realmente era muito novo ainda, era menos de 18 anos, e estou na caminhada até hoje, e pode dizer assim, que eu comecei mesmo a trabalhar dentro da igreja em 78 como catequista, e depois, em 88, conheci a renovação, que foi um impulso a mais na minha vida, e a experiência de compreender um pouco mais desse amor, e de lá para cá, eu digo assim, que o Espírito Santo tem me conduzido a compreender muitas coisas, para lutar, como eu falei assim, abrir um pouco do espaço na minha vida para que esse amor permaneça, ou seja, abrir espaço para o Espírito Santo na minha vida. São muitas coisas, muitos anos, e só de renovação, tenho 31 anos, né? Iniciamos o nosso grupo de oração que eu participo aqui em 89, 2 de fevereiro de 89, fui eu, junto com o seu Pedro, falecido Pedro, iniciamos esse grupo. Comecei a participar do grupo Maranata no finalzinho de 88 para 89. Ou seja, de lá para cá, toda uma história, e são muitas coisas que podemos conhecer. Não posso dizer que conheço, mas tenho vivenciado, porque as coisas de Deus são muito grandes também para conhecer. A gente vai vivendo e deixando Deus nos conduzir para aquilo que Ele quer. E eu quero me lançar olhando os exemplos desses grandes santos, pedir misericórdia por o pouco que eu tenho feito diante deles, mas eu quero lutar para fazer aquilo que o Senhor permite que eu faça, e eu desejo fazer a vontade de Deus. Muito bem. Eu gostaria de saudar aqui a dona Antônia, que está nos dando aqui uma boa noite. A minha filhada, mais uma vez, minha filhada Duda, um beijo, Deus abençoe.
né? Um beijo para você, para sua mãe, a Joyce, né? A Joyce é uma amiga muito, muito querida, muito especial, né? Joyce também é algo muito especial na nossa vida também. Conheci ela quando era pequenininha. Oi, Joyce. Tudo bom, Joyce? E a Jesus, a Duda está dizendo aqui, Jesus é um exemplo bom de amor também. Jesus, Duda, Jesus é o próprio amor, né? Então é mais do que um exemplo, ele é o próprio amor. O Anderson, né? O nosso amigo Anderson, obrigado pelo seu comentário, Anderson. Ele está falando que o Espírito Santo, vale a pena falar do Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, de fato, né? O amor do Pai e do Filho, né? Gera o Espírito Santo que gera em Nossa Senhora todos os filhos da igreja, né? Isso tem mais alguém para convidar, Marcos, para a live para falar sobre o Espírito Santo. Está convidadíssimo. Convidadíssimo. Responde aí, Anderson. Convite aí ao vivo. Hein? Convite ao vivo. O Alisson, né? O Alisson está falando. Florisvaldo conhece bastante. A Neia, né? Neia, seja bem-vinda. Obrigado por estar nos acompanhando também, né? A Duda, a Joyce. Joyce, um beijo para você, né? É um tema muito amplo, né, Valdo? Mas eu queria aqui, com você e com os nossos irmãos, fazer uma última pergunta para que a gente possa encerrar essa live, né, e deixar aquele gostinho de quero mais para a semana que vem, né? Antes de fazer a pergunta, tem um comentário aqui do Wellington. O Wellington está dizendo: nossa igreja é riquíssima em exemplos de pessoas que se doaram por amor, né? Ele tem muita admiração pela história de São Francisco, né? Eu também, Wellington. Padre Pio, Santa Teresinha, Santa Rita. A lista é enorme, né? A lista é enorme de fato. Mas, Valdo, eu queria perguntar para você, de que maneira nós podemos nos organizar para agir com esse amor ou caridade? Pois é. Respondendo até o nosso irmão que falou assim, os exemplos são tantos, não dá para pegar tantos, né? E justamente peguei esses três, que é os três recentes, muito próximos de nós, né? E podemos dizer assim, os três que foi canonizado praticamente muito recente, tanto é que a Irmã Dulce foi agora mesmo, em novembro, foi canonizado. Então, procurei procurar trazer pessoa muito próxima de nós, porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas eles tinham outra realidade lá atrás. Não, nós temos pessoas com realidade muito próxima de nós que nos dá esse exemplo de santidade. Mas os exemplos da nossa igreja, gente, é rico demais, é grande demais. Exemplo, anteontem mesmo foi o quê? Dia de São Felipe Neres, que é outro exemplo extraordinário. Inclusive, essa semana, nós estamos Semana do Espírito Santo, né, Novena do Espírito Santo, e também a oração de unidade por todos os cristãos, né? Então, esses santos sempre procurou amar sem divisão. Então, precisamos estar orando também para viver essa unidade de amor. E respondendo essa última pergunta, Marcos, podemos dizer assim, podemos começar pela simplicidade, né? Nós podemos estar fazendo na nossa união familiar, contribuir de alguma maneira para exercer caridade. Também nas associações, são um exemplo de que é possível fazer caridade. Nas igrejas, exemplo mesmo dessa obra da Irmã Dulce, é uma obra de caridade extraordinária que saiu de dentro da igreja, né? Porque tudo que é, inclusive hoje, o testemunho da Santas Casas são de dentro da igreja. São tantos exemplos que já têm saído de dentro da igreja. Mas tudo isso pode ser ampliada. Você vê, a Irmã Dulce, ela foi indicada para Prêmio Nobel da Paz pelo José Sarney, em 88, junto com a princesa da Suécia. Ou seja, a política, de alguma maneira, olha para essas pessoas e busca, sabe, a Bahia inteirinha é auxiliada por essa grande obra. Então, uma obra que não se restringe à igreja, mas sim no âmbito maior. Ou seja, ela saiu da igreja para ir para algo maior. E esse algo maior foi a política. Então, a melhor maneira de organizar os atos de caridade é a política. E, às vezes, a gente fica assim, não, mas a política não serve.
eu vou falar assim, né? Eu também não gostava tanto da política. E eu comecei a gostar da política e amar essa palavra política a partir de um encontro que eu tive, foi em 2006. Quem está participando desse encontro é um senhor chamado César Saldanha, um velhinho. Gente, esse velhinho que com um conhecimento ímpar, uma capacidade de conhecimento assim extraordinária. E ele falava para nós, até dando exemplo do pai dele lá no Rio Grande do Sul, quando ele falava para nós, se você quer buscar justiça, a instituição pela qual você deve buscar é a instituição do direito. Agora, se você quer buscar promover a caridade, se você quer buscar uma relação entre pessoas, remediar conflitos, buscar uma relação da caridade um pouco mais ampla, ou seja, uma relação amorosa através da caridade, essa instituição chama-se política. E aí a gente dá um susto, né? Mas como assim? Como assim? Oi. Reginaldo Rosa, conhece? Ah, sim, oi, filho. Você tá por aí também? Tá dizendo que estava lá com você. Tá dizendo que estava lá com você nesse encontro aí. É verdade, ele estava conosco, né? É verdade. Foi lá atrás esse encontro, exatamente isso, gente. A partir dali, essa questão da política na minha vida mudou, e mudou radicalmente. Eu comecei a compreender, quando ele traz esses exemplos, que dentro de casa a gente faz política. Quando a gente quer uma casa bem organizada, a gente procura ditar algumas regras, algumas normas, algumas leis para a convivência harmoniosa. E eu falo, isso é política. Numa igreja, para que não haja desordem, também tem a política da igreja. Num trabalho, tem a política do trabalho. Na escola, ou seja, tudo é organizado através de uma ação política. É uma ação para o bem comum. Ele trazia todos os detalhes e mostrando que política é algo mais extraordinário que pode existir na nossa vida. Só que a gente olha o que está acontecendo na sociedade, no meio nosso, aí, né? Principalmente no meio político que nós vivemos aí, a gente não enxerga isso. O que está acontecendo? A verdadeira política distorcida, ela foi como que abafada, jogado um monte de entulho por cima. Mas o que nós estamos vendo aí, a política está lá, mas a gente não consegue enxergar. A gente enxerga essa sujeira como se fosse a política. Não, isso não é a política. Isso é a sujeira que está abafando e desfigurando a política. Mas a verdadeira política é o bem comum, é a arte de fazer o bem comum, é a caridade plena. E aí a gente olha toda essa bagunça, podemos fazer uma pergunta, nos perguntar. Eu pergunto para mim, eu pergunto a você, Marcos, eu pergunto para os irmãos que estão nos assistindo agora, será que a culpa dessa desordem não é nossa? Será que nós não poderíamos estar atuando melhor na sociedade, como a irmã Dulce fez? Ela não alisava com os políticos, ele ia para cima. Ela questionava, ela cobrava porque ela tinha autoridade moral para fazer isso. E nós? Qual autoridade moral que nós temos para questionar ou trabalhar para que essa situação que nós estamos vivendo aí mude? Depende de nós. Temos que trabalhar para isso. Na verdade, a gente precisa olhar para esses grandes homens e mulheres, né, que viveram esse amar sem medidas, né, que testemunharam com as suas ações, com as suas palavras, né, que fizeram a transformação na sociedade, né, através da sua própria vivência, imitar e fazer nós também essa diferença aqui, né? Às vezes as pessoas gostam de tecer aí os seus comentários, de falarem, especialmente desse assunto, né, tão delicado, de política, né? A gente aprende que política é amor porque se preocupa com o outro, né? Todos nós, você se preocupa com o outro, né? Os nossos irmãos que estão assistindo se preocupam com o outro, né? Se preocupam com o bem de todos, se preocupam com o bem comum. Todos fazemos política, né? Então, olhando, por exemplo, desses grandes homens, dessas grandes mulheres, nós
podemos entender o que é amar sem medidas, e amando sem medidas, nós estamos fazendo política. Eu quero, mais uma vez, agradecer todos vocês que estão participando aqui conosco. Vocês abrilhantam, né? Vocês enriquecem o nosso diálogo. Né? O Ivanildo, né, fez os seus comentários. Obrigado, Ivanildo, pela sua participação. A Marieta também, obrigado pela participação. Todos os que nós já citamos também, obrigado pela participação de vocês. E, Valdo, você também, muito obrigado, né? O Ivan, né? Obrigado, Ivan, pela sua participação tão próximo de nós aqui, né? O Ivanildo, né? Eu sou da Bahia, mas não conheço a história da irmã Dulce. Conhecer um pouco mais, ele conheceu um pouco mais hoje, tá vendo? O Ivanildo é da Bahia e conheceu um pouco mais da irmã Dulce hoje. Tá vendo, né? Essa live é muito importante. Essas lives são muito importantes para que a gente possa chegar até a casa das pessoas, levar uma reflexão, um conhecimento, uma partilha, um testemunho e ajudar as outras pessoas também. Mas infelizmente, nós estamos chegando aqui no final da nossa conversa. Valdo, muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito, né, participar desse diálogo com a gente, né? Tá vendo como que as pessoas têm gostado, né? Mais uma vez, obrigado para todos que participaram. Peço a vocês, não deixem de curtir, podem compartilhar, continuar compartilhando aí, porque tem pessoas que não puderam ver agora, mas vão poder ver em outro horário, né? O horário que estiver mais disponível. E a gente quer muito continuar contando com vocês, especialmente na próxima live aí da semana que vem. Eu gostaria que você, Valdo, pudesse também fazer o seu agradecimento e a sua despedida. Obrigado, Maio. Eu quero te agradecer pela oportunidade que você me deu de estar falando de um tema tão grande, tão grato que devemos partilhar. São tantos assuntos. Eu falei, cada vez que nós fazemos uma live, surge outro, porque esses temas, gente, são temas que devem acontecer no nosso dia a dia. A oportunidade de não podemos estarmos reunidos pessoalmente, mas partilhar através daqui. Por isso é importante os irmãos que têm nos acompanhado. Gente, compartilhe mesmo, um vai ajudar os outros. E nesse momento, mais do que nunca, precisamos ter conhecimento de coisa extraordinária. E a gente vai aprendendo pouco a pouco. Eu tenho aprendido muito, semana passada mesmo, eu aprendi muito sobre a unidade dos cristãos. Então, eu te agradeço pela oportunidade que você me deu de estar aqui hoje e agradecer a cada um dos que estão participando conosco. Coloque seu comentário lá, não deixe de colocar, porque isso é muito importante para a gente compreender se realmente estamos fazendo bem, porque possa ser que algum esteja gostando e a gente precisamos melhorar. Quando você coloca o seu comentário lá, de alguma maneira está nos ajudando, nos evangelizando, nos amando, porque esse amor vai nos ajudar a ser melhor. Você me ama, e eu me amando e amando você, vamos ser cada vez melhores. Obrigado e Deus abençoe cada um de vocês. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Me despeço aqui agora e espero cada um de vocês na semana que vem, na nossa próxima live. Tá bom? Um último abraço aqui para o Wellington, né? O Wellington está dando parabéns para o Marcos e para o Flosvaldo. É um bate-papo muito enriquecedor. Enriquecedor é ter a sua presença, a presença de todos os demais irmãos. Tá bom? Deus abençoe. Abraço a todos.